jovens em espírito, jovens em idade. Santidade, de novo santidade, não é possível. Essa igreja só fala em santidade. Falamos, porque se nós não vivermos em santidade, nós não veremos o Senhor. O jovem rico, quando ele foi confrontado com o Senhor, dizendo: Pai, o que eu preciso para ter a vida eterna? E aí Jesus respondeu para ele: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele falou: tudo isso eu faço. O que é que me falta ainda se eu faço tudo isso? O que é que me falta? E Jesus respondeu para ele assim: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dás aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. O que é que Deus está nos pedindo hoje? O que é que Deus tem nos pedido? O jovem rico, qual foi a decisão dele? Eu não vou vender tudo que eu tenho. E ele saiu triste. Porque Deus pediu aquilo para ele, porque Deus sabia que aquilo era muito importante para ele. E aquilo poderia, o coração dele estava cheio daquilo, de dinheiro, de coisas materiais. E Deus sabia que aquilo não agradava ao Senhor. E Deus fala assim: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Para esse jovem rico foi essa palavra que Deus deu. Qual é a palavra que Deus tem dado para nós? Do que é que precisamos abrir mão para entrarmos no reino do céu? É algum pecado? Eu creio que no meu entendimento 99% desse jovem rico ele já estava condenado. Ainda mais depois dessa palavra que Deus falou que é muito difícil ele entrar no reino do céu. Se esse jovem rico morresse naquele momento, para onde ele iria? Para o inferno. Ele não iria para o céu. Então essa é uma palavra dura, mas que Deus tem chamado a nossa atenção. É uma alerta do Senhor para nós, como jovens da igreja. Então faça a pergunta, examine-se a si mesmo. E pense na pergunta que Deus vai nos fazer. Podemos nos perguntar: tem gente que vem na igreja e não será salvo? Você se considera uma pessoa que crê que vai para o céu? Você tem a certeza da sua salvação? Não vamos analisar os nossos padrões de moral. Porque quando a gente fala em pecado, fala assim: puxa, mas eu não mato. Deus fala para eu matar, eu não mato. Deus fala para não furtar, eu não roubo. Falso testemunho também não. Nem adultério, não cometo. Mas o que é que o padrão moral de Deus? Sabe como que é? Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, aquilo que muitas vezes a gente acha que, não, acho que eu não estou errando. É erro. E nós estamos pecando. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 21. E Deus vai nos falar hoje alguns dos que entrarão no reino dos céus e os que não entrarão no reino de Deus. Gálatas 5, 21. A palavra de Deus fala: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Nós vamos assistir um filme agora e depois a gente volta a conversar.
Quando nós lemos em Gálatas 5:21, aqueles que não herdarão o reino de Deus, o egoísta está entre eles. Quantas vezes Deus nos deu a oportunidade de falarmos de Jesus Cristo para alguém, mas porque estávamos atrasados, porque estávamos cansados, porque estávamos com fome, porque nós, porque eu. Porque se está bom para mim, eu não quero saber como ficará para você, porque eu sou egoísta. Se você está indo para o inferno, não me interessa, eu garanto a minha salvação. Só que é um grande engano, porque o egoísta não herdará o reino do céu. Também não herdará o reino do céu, como nós já lemos, os ciúmes e a inveja. São sentimentos que o inimigo coloca na nossa vida, para que isso tome conta do nosso coração. Fulano toca muito bem aquele instrumento. Nossa, mas fulano fala muito bem. Nossa, você já viu o brinco da fulana? E o tênis? Meu Deus, como ela é magra e o cabelo dela, que lindo! Você viu o carro do cara? Nossa, animal! Quando se tem aquilo, sem aquele sentimento mal no coração. Uma vez o Paulo falou na EBD que os ciúmes é inveja, que não agradam a Deus, é quando você deseja. Nossa, Gabi, esse colar de bigode. Mas eu desejo, no meu íntimo, o desejo este colar. Se tiver outro na loja igual, eu não quero. Porque eu quero este colar. Porque eu quero este cabelo. Porque eu quero o seu carro. O seu cabelo. O seu corpo. O seu dom. Não entrarão no reino dos céus. Abra lá em Apocalipse 21, versículo 8. Mais um daqueles que não entrarão no reino do céu. A palavra de Deus fala: mas quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Muito bem. Todos os mentirosos. Parece que a gente já ouviu falar isso no retiro, né? O Gil falou e ainda destacou. Todos os mentirosos. Não existe mentirinha, não existe mentirão. Mentira é mentira. Por menor que ela seja. E o pai da mentira, quem que é? O diabo. E aí chega um colega seu da escola e pergunta bem assim: e aí, você vai na igreja? Eu? Igreja? Ih, tô fora, nem conheço. Você não conhece o Marcelo lá da igreja? Eu? Eu não, imagina da igreja. Não conheço. A mãe pergunta: vai pra aula, levanta. Ai, que dor no estômago, mãe. Ah, não tô afim de ir pra aula hoje não, mãe. Tô com muita dor no estômago. Tá bom, não vai. Que outras mentiras? Seu pai proíbe de você falar com um rapazinho. E ele pergunta pra você: e daí, você está conversando com aquele rapaz? Não é uma boa pessoa. Nós, como cristãos, temos que orar pela vida dele. Mas o seu pai não quer que você tenha relacionamento com ele ou com ela. Porque na cidade não é bem falado, uma pessoa bem falada. Daí o pai pergunta: e daí? Tá conversando? Não! Imagine! E no mesmo dia estava lá de bate-papo conversando com o rapazinho, com a mocinha. Mentira. A palavra de Deus fala que todos os mentirosos, não interessa o tamanho da mentira. Mentira é mentira. Não. Ele fala aqui que será que irão para o lago que arde com fogo e enxofre. Fornicadores não entrarão no reino dos céus. Relação sexual fora do casamento não agrada a Deus.
Se algum de nós aqui é solteiro e tem tido relação sexual fora do casamento, isso é uma brecha terrível. E o inimigo usa disso. E ele vem com fúria em outras partes da vida, além da área sexual também. Então, quem tem fornicado, tem tido relação sexual solteiros, não agrada a Deus. E se estão fornicando hoje, e hoje ou Jesus Cristo voltar, e houver o arrebatamento, diante de Jesus Cristo, porque Ele tem nos avisado, diante de Jesus Cristo, que é o justo juiz, irão para a parte que será o lago que arde com fogo e enxofre. Descrentes, os incrédulos, né? Muitas vezes nós somos incrédulos mesmo, né? Acontece alguma coisa, a gente fala assim, ih, não vai dar certo. Porque a gente esquece o tamanho do nosso Deus. Porque a gente esquece que o nosso Deus é o Deus do impossível. E aí, diante de várias dificuldades e adversidades, nós nos mostramos incrédulos. Os incrédulos também não entrarão no reino do céu. Vamos ver mais alguns que não entrarão no reino do céu. 1 Coríntios 6, capítulo 6, dos versículos 9 ao 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Sabe o que Deus fala a respeito dos adúlteros? Aquele que olha para uma mulher com desejo impuro já cometeu adultério. Não entra no reino de Deus. Os trapaceiros, não, mas foi só uma enganadinha, foi para o meu bem, porque para mim ia ser bom. Para ele também não ia afetar muito ele, mas para mim seria bom. Uma enganadinha, vou trapacear um pouquinho, não vai fazer mal. Pequenos detalhes, Deus me falou que no trânsito, uma curva que não é permitida, e a gente faz, nós estamos burlando as leis, nós estamos trapaceando. Se eu tenho combinado, eu combino com meu irmão, eu vou te pagar R$20. Amanhã eu te pago. E amanhã eu te pago R$19, intencionalmente, ou sem intenção. Mas eu te pago R$19, o combinado foi 20. Trapaça. Não entrarão no reino de Deus. Você vê que quando Deus fala com a gente, Ele mostrou vários itens aqui. Mas Deus chama essa igreja mais uma vez para a santidade, porque Deus quer nos pegar assim, ó, no detalhe. Naquilo que é mínimo. E que sabe o que pode estar acontecendo? O inimigo pode estar entrando na nossa vida e arrebentando a nossa vida. Porque é uma brecha. Deus fala que alguns de nós podem não estar enxergando esse arrebentar. Eu estou fazendo tudo isso, não estou vendo minha vida arrebentada? Calma, que o inimigo ele vai te dando. Vai colocando manjares na mão. E mais manjares. Tá gostoso, né? E a gente tá lá no pecadão. E mais manjares do diabo. Tá bom, né? Até que quando nós estamos nos achando que está super bem, tudo ótimo, o inimigo vem, ó, passa uma rasteira, mas ele derruba com as costas no chão. Sabe para quê? Para arrebentar. Para arrebentar. E ele vai segurando essa situação por um tempo. Sabe por que ele vai segurando? Enquanto a gente acha que está o Todo-Poderoso? Porque vai que acontece uma tragédia. É uma brecha? Ele está tentando ceifar a sua vida a todo minuto. E Deus está lá, livrando, 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 por amor. E Deus está pensando, ele vai se arrepender, vai se arrepender. E o diabo tentando ceifar e Deus livrando, e aquela guerra espiritual. Mas vai que nessa, o diabo chega diante de Deus e fala assim, ó, não tem mais jeito. Todos os pecados.
e eu vou ceifar essa vida. E se Deus permite que essa vida seja ceifada? Para onde essa vida vai? Para o céu ou para o inferno? Reto para o inferno. Reto para o inferno. Eternamente. É isso que a gente tem que entender. Eu não vou ficar um tempinho no inferno e falar assim, nossa, daqui a pouco eu vou para o céu. Não. Não é purgatório. A palavra, não existe purgatório. Não existe. Ficar um tempinho lá, vou ser purificado dos meus pecados e daí daqui a pouco eu vou para o céu. Não. A gente já viu que uma vez no céu, eternamente no céu, uma vez no inferno, eternamente no inferno. O que é que nós temos feito da nossa vida? Nós jovens, nós não tão jovens, o que é que nós temos feito da nossa vida? A palavra de Deus também fala, você não precisa abrir, em Apocalipse 3,16. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu preciso da ajuda de vocês. O que é ser um crente morno? O que vocês acham? O que é ser um crente morno? Nada? Um pé na igreja e um no mundo. Crente morno. Oi? Servir a 2 senhores. Dividir a honra de Deus. E hoje mesmo a gente cantou aqui, né? Que eu não canto para um Deus que é distante, sem glória. E eu não canto para um Deus que sem somente uma história e sem honra, né? Sem honra. Nós declaramos que nós não cantamos para um Deus assim. E será que nós temos feito isso? Será que nós temos agido dessa maneira? Ah, vem na igreja de vez em quando dá vontade. Eu não quero compromisso. Só de vez em quando. Crente morno, Deus vomita. Dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, e fora da igreja. Hã? Jesus Cristo? Eu? Nem conheço esse cara. Tipo Pedro, né? Que negou Jesus 3 vezes. Olha quantas vezes a gente não é como Pedro, hein? Os pequenos detalhes que a gente observar. O crente que não ora, que não jejua, que não lê a Bíblia durante a semana. E o crente que não cumpre o ministério com alegria, sim por interesse, por necessidade e por obrigação. Esses, o crente morno, Deus vomitará pela boca dele. Não sou eu que estou falando, quem está falando é a palavra de Deus. Mais um item que a Gabi comentou aqui no começo, sobre o perdão. Se nós não perdoamos os pecados daquele que nos fez mal, também os nossos pecados não serão perdoados. Tem uma pessoa que te fez muito mal. Muito mal. E existe um rancor ali no coração. Existe um rancor. E aquele rancor só cresce. Mas não consegue perdoar. Os nossos pecados não serão perdoados. E não sendo os nossos pecados perdoados, diante de tudo isso que a gente falou, como é que Deus vai ver? Ele sendo justo juiz. E nós estamos na frente de Jesus Cristo. Qual vai ser a condenação dele? Vai ser a condenação, claro. Seremos condenados. Então, diante desses pontos, eu creio que Deus falou conosco, assim como Deus falou comigo, Deus falou com cada um de nós aqui. Quais são os pontos falhos que nós temos errado? Mas a pergunta que Deus quer fazer para nós nessa noite: se hoje, nesse exato momento, houver um arrebatamento, agora, nesse exato segundo, houver um arrebatamento, ou uma tragédia, para onde que nós vamos? Pense você com você mesmo. Você, diante de tudo isso que Deus escreveu aqui para nós, vai para o céu ou para o inferno? Seja sincero com Deus, porque é você e Deus. Você e Deus. Ele conhece teu coração, Ele conhece a sua vida, conhece as suas intenções, conhece a minha vida, as minhas intenções,
como eu tenho vivido com Ele, quais são os momentos que nós temos tido com Ele, se temos tido com Ele, para a eternidade, céu ou inferno. E Deus já, olha como Deus é lindo, Ele está nos dando uma segunda chance, hoje. Hoje Deus está nos dando segunda chance ao arrependimento. Porque é somente o arrependimento de todas essas situações das quais nós podemos estar errando, que podem nos levar à salvação. Para morarmos com Deus no céu. Se hoje nós sairmos daqui, aceitarmos mais uma vez a chance que Deus está nos dando de nos arrependermos verdadeiramente e sairmos daqui, certamente nós iremos para o céu com Deus. Porque daí quando nós pedimos perdão para Deus e nos arrependemos, aquilo que o inimigo colocava, espiritualmente nós estamos assim muitas vezes, o nosso pecado muito pesado. Pode não parecer que está pesado, porque o inimigo às vezes ele dá uma ajudinha e fala assim, não sinta que está pesado, sinta que está gostosinho, pode andar normal que eu seguro para você. E vai chegar um dia que ele vai derrubar a bola, e você vai fazer assim, ué, o que está acontecendo? Mas sabe o que acontece no momento em que nos arrependemos diante do Senhor e pedimos perdão pelos nossos pecados? Essa bola que nos aprisiona, o Senhor vem lá do céu, assim, manda um anjo dele, da forma com que ele quiser agir, porque ele é soberano e maravilhoso, e arrebenta essa corrente que nos aprisiona e nos liberta, porque foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. O inimigo não tem mais poder de chegar diante de Deus e falar aqui, ó, esse teu filho tem pecado, eu vou ceifar a vida dele. E sabe de uma coisa? A gente até ajuda Deus, porque a todo momento eu creio que Deus tem que ficar mandando anjos para nos livrar de situações, porque o diabo quer ceifar, o diabo quer matar, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele quer nos arrebentar e diariamente Deus tem que mandar anjos para nos livrar, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Mas até quando? Existe um limite. E quando Deus não está mais no negócio, o diabo faz a festa. E muitas vezes existe uma cegueira espiritual tão grande como foi dito aqui. A gente falou de morte física, mas e daí o inimigo, o que ele quer fazer? A morte espiritual. Aí ele mata espiritualmente e acabou, não enxerga mais nada, não vê mais nada. Gandaia, festa, pecado, mentira, orgia, fornicação, tudo gostosinho, tudo bom. Não vou me arrepender. Tá bom assim? Por que eu vou me arrepender? Cegueira espiritual. Plano maior do diabo para levar para o inferno. Então, nós somos privilegiados e temos que nos sentir lisonjeados, porque hoje Deus, mais uma vez, está nos dando a oportunidade de nos arrependermos. Se não nos arrependemos da primeira vez, em que Deus nos chamou aqui na frente, esse é o momento de arrependimento pelos nossos pecados. Em primeiro lugar, por amor a Cristo. E em segundo lugar, para dizer assim, olha aqui, diabo, você caiu. A casa caiu para você, não tem mais poder sobre a minha vida, não. Meu negócio com Deus não é com você, bichão. Eu digo não ao pecado, eu digo sim a Jesus Cristo. Está ouvindo? Está vendo? Diante dos homens, eu digo isso. Diante dos homens que são testemunhas, eu me arrependo dos pecados, eu me arrependo do que eu tenho feito.